nas melhores famílias. Vamos voltar e gravar. Minha produção veio aqui me avisar. Você não está gravando, depois como é que você vai disponibilizar para as pessoas? Então vamos começar de novo. Então a gente vai falar um pouco sobre o mapa da acreditação no Brasil. A gente está falando aí de pouco mais de 6.000 hospitais dentro do nosso país, dividido por quase 3.000 público e um pouco mais de 3.000 hospitais privados. Quando nós vamos olhar desse montante de hospitais, qual o percentual de hospitais acreditados? A gente não tem nem 10%, pessoal. Nem 10%. As pessoas falam para mim assim, Fabíola, mas esse processo de acreditação, quem trabalha com qualidade, isso tem campo, tem mercado? É só olhar para esse slide que a resposta já é clara. Tem muito mercado. Se a gente for pensar que mais de 90% das organizações de saúde hoje não são acreditadas e tem um grande movimento das organizações privadas, dos convênios, do próprio Sistema Único de Saúde, de cada vez mais se aprofundar na análise do cuidado, de fazer questionamentos, de pedir indicadores gerenciados, a expectativa é que isso cresça muito. Então, campo tem e muito. E ó, vou falar para vocês, profissionais capacitados para trabalhar na qualidade são profissionais escassos. Pelo menos uma vez por semana eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp perguntando, Fabíola, você não tem uma indicação de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, um analista para trabalhar dentro da qualidade? A gente está contratando e não consegue achar ninguém. Então, além do campo ser muito, né, aberto, ter muita oportunidade, ainda faltam profissionais capacitados para isso. E aí, quando nós vamos olhar esse percentual no hospital público, nós só temos 3% de hospitais públicos acreditados. Pessoal, é muito pouco. Quem já trabalhou em instituições acreditadas sabe que no decorrer dessa jornada, os processos ficam mais seguros, os profissionais ganham uma maturidade em relação à prestação de assistência, diferente de hospitais que não são acreditados. Então, pensar no Sistema Único de Saúde, que dá suporte ali para grande parte da nossa população, só 3%, gente, é muito pouquinho. E aí, hoje no Brasil, nós temos três metodologias de acreditação que são mais utilizadas, vamos dizer assim. E aí a gente está falando da Joint Commission, que é a primeira acreditação do mundo, né? A primeira acreditação que começou aí dos primórdios, a acreditação canadense e a ONA. Eu estou dando um enfoque para vocês na ONA, porque do total de hospitais acreditados, 78% representam a Organização Nacional de Acreditação. E muitas pessoas acabam falando, mas a ONU é uma metodologia de acreditação que não é tão complexa, não é uma metodologia de acreditação internacional, e sim, é uma metodologia de acreditação internacional, validada pela ISQA, e que no novo manual, se vocês já tiveram a oportunidade de, dar uma folheada no manual, perceberam o quão complexo passou a ser as avaliações da ONA em relação, muitas vezes, à comparação de uma Quimmento e uma Joint Commission, por exemplo. Quando a gente vai falar nesses processos de acreditação, eles são voluntários, mas eles não são gratuitos, né? A organização precisa custear esse processo dentro da organização. E a gente sabe o quanto é desafiador, por vezes, para hospitais públicos, alguns hospitais privados, conseguirem encaixar esse orçamento. Então, quando a gente vai ver ali, dentro dessas três metodologias de acreditação que eu trouxe para vocês, a que a gente consegue muitas vezes com mais facilidade encaixar em relação a custo, muitas vezes é a ONA. E hoje ela tem um deparo em relação às outras metodologias, sabe, que não deixa nada a desejar. Pensando nesse sentido, peraí, que agora ele não quer passar, tá teimoso comigo. Agora foi.
Eu trouxe para vocês também os impactos. Eu adoro o número, vocês vão pensar, vocês vão perceber isso, viu? Eu falo que em Deus eu confio, demais, tragam-me dados. Não adianta tentar me convencer sem números objetivos ali, ó. Quem trabalha na qualidade pede isso e pede muito. Ah, o indicador tá bom quanto? Qual que é a meta desse indicador? Então eu trouxe para vocês alguns números de um artigo publicado pela Universidade de Chicago no ano de 2021, que traz o impacto e a transformação que os processos de acreditação causam dentro das organizações de saúde. E aí nós estamos falando de 95% estimulam processos de melhoria. Olha que máximo. Tem coisa melhor do que a gente sentar na mesa com um gestor, com uma equipe e discutir como aquele processo pode melhorar, como é que a gente vai medir, e todo mundo para a ponta, fazer aquilo acontecer, olhar no mês seguinte, o indicador melhorou, o número de eventos diminuiu. Nossa, eu fico doida quando essas coisas acontecem. 68% tiveram um aumento do uso das práticas baseadas em evidência. Quem está aí, trabalha com a qualidade, sabe que variação no processo do cuidado gera o quê, gente? Gera evento adverso. Que a Fabíola faz do jeito dela, a Maria faz do jeito dela, o João faz do jeito dela, e o paciente tem um cuidado a cada plantão, praticamente, mesmo quando eu tenho protocolos ali definidos dentro da organização. Então, aumentar práticas baseadas em evidências é lançar lá para o céu a qualidade do cuidado. 89% melhoraram a prestação de contas e transparência. A gente sabe que saúde não tem preço, mas ela tem custo, gente. E muitas vezes, quando a gente vai para o lado ali das organizações de saúde, esse custo é fixo, é o nosso salário que a gente recebe todos os meses. Ah, eu recebo 5 mil reais. Eu preciso pagar todas as minhas contas com 5 mil reais. Eu não posso estourar uma conta aqui e outra lá no mês, porque eu não vou ter recursos para poder custear. E 85% dessas organizações que foram avaliadas melhoraram a capacidade da organização de fornecer serviços de alta qualidade. Eu, sendo paciente, que eu sei que eu vou ser algum dia, eu quero uma organização que tenha esses resultados. Por isso que quando eu sento para conversar com o gestor, eu falo, o que a gente pode melhorar nisso aqui? Nossa, mas parece que você nunca está satisfeita com nada. Eu escuto muito essa frase, quase que diariamente, na minha rotina ali com qualidade. Nossa, mas você veio aqui mês passado, o indicador estava ruim, você pediu para colocar essa meta, a gente trabalhou um monte, chegamos na meta e agora você está falando para aumentar? Sim, porque o meu lema é melhorar sempre, continuamente. Porque lembra que eu falei para vocês no início? Eu estou em busca de construir e contribuir para um sistema de saúde melhor, mais seguro, tá? E aí, quem é o responsável por essa transformação? Pasmem, não é o departamento da qualidade quando a gente fala em processos de acreditação, tá? Não, não é. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que difícil para você que trabalha na qualidade, né? Esse monte de coisa. Pessoal, processo de acreditação não acontece em um quadrado só, num departamento só. É preciso uma força, um estímulo de toda a organização em prol desse processo da implantação desse modelo. O processo de acreditação é um grande ciclo de melhoria. Lembra que eu falei do corpo humano? Todo mundo tem seu papel e sua responsabilidade. Vocês vão ver que está tudo entrelaçado ali. Às vezes eu estou conversando no pronto-socorro, mas eu estou impactando lá no SADT, lá no laboratório. E por vezes eu costumo ver em processos de implantação de acreditação as pessoas trabalhando de forma departamentalizada. Então, agora eu vou conversar com a unidade de internação, agora eu vou conversar com a UTI adulto, agora eu vou conversar com o SADT. Só que a dança, né, o espetáculo do cuidado, ele não acontece assim. É todo mundo junto e misturado. Então, às vezes, se eu chamo só um departamento para conversar, ele vai tomar todas as decisões dele. Depois, quando você for apresentar para o outro, primeiro, vai dar confusão, porque o outro vai se sentir mandado. E eu tenho certeza que se vocês já trabalharam com processo de acreditação, vocês tiveram esse problema. Ah, mas por que tem que ser assim? Porque o outro quer? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que administrar conflitos? Esses são conflitos que sempre acontecem.
Então, é preciso chamar o time, a equipe, mapear a jornada, mapear o cuidado. Eu, enquanto qualidade, você, enquanto SADT, quanto laboratório, nós existimos por um único motivo: contribuir para a prestação de assistência do paciente. Então, todo mundo tem que se reunir para isso. Então, o responsável por essa transformação é de uma equipe, é de um time robusto e forte. Mas, para quem ainda não me conhece, né? Eu vou me apresentar. O meu nome é Fabíola. Se você, por um acaso, caiu aqui de paraquedas hoje, eu tenho certeza que não estava fazendo nada, eu vou assistir essa aula aí que falaram dos bastidores de acreditação, que eu quero ver o que que fala. O meu nome é Fabíola, eu sou enfermeira de formação, mas antes de ser enfermeira, eu fui técnica, eu fui auxiliar. Hoje, eu sou especialista em acreditações e certificações em instituições de saúde. Eu atuo há mais de 10 anos com implantações dessas metodologias de acreditação, tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados, tanto com metodologias nacionais, internacionais, metodologias especializadas, como o transplante de medula óssea, laboratório. É, e eu vivo para isso. Eu respiro qualidade 24 horas no meu dia. Meu marido costuma falar para mim assim: Fabíola, você trabalha na qualidade, você não é a qualidade. Porque às vezes eu quero fazer um pop, gente, para cozinhar feijão dentro da minha casa. Quero ter tudo ali, com os indicadores mensurados, com tudo. Então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada e viciada em qualidade. Eu tenho certeza que aqui, com esse monte de gente de tantos lugares, também tem muitos apaixonados como eu aqui nessa aula hoje. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história, porque a história da gente é importante e a gente precisa trazer, porque a gente não nasce pronto. Eu não nasci especialista em acreditações, fazendo diversas viradas de implantação de acreditação simultânea. Um dia eu também fui uma enfermeira assistencial. A minha primeira especialização é em terapia intensiva pediátrica. A pediatria me escolheu. Se você perguntar para mim, Fabíola, você sempre quis trabalhar na área da saúde? Lógico que não. Eu queria fazer comércio exterior, gente, falo sério. Mas eu não tinha recurso para pagar a faculdade. Então, minha mãe, que é auxiliar de enfermagem, foi e falou: Filha, vai fazer o curso de auxiliar, que você vai ganhar um dinheiro, você paga a sua faculdade. Gente, eu entrei naquele lugar e eu mergulhei, eu não quis sair nunca mais. E aí eu fui auxiliar, eu fui técnica, eu fui enfermeira. Eu comecei a trabalhar em unidade de terapia intensiva pediátrica e assim eu fiquei por mais de 10 anos. Eu demorei para sair da assistência porque era uma coisa que eu amava demais e eu não conseguia me ver em outro lugar de cuidado que não fosse ali na beira-leito, sabe? Eu não entendia que tinham outros movimentos e nem qualidade. Eu não sabia o que era qualidade, eu já trabalhava na área da saúde há mais de 10 anos. Pensa nisso. Eu não sabia. Primeira vez que me trouxeram uma folha escrito protocolo de sepsia, eu achei que eles estavam me dando mais trabalho. Falei, imagina, esse pessoal nem sabe o que que eu passo aqui, ainda vai me deixar essa folhinha aqui para preencher. Então, eu fui assim por mais de 10 anos. Mas, quando foi que essa chave virou? Quando eu comecei a prestar assistência e para mim parecia que tudo tinha virado rotina. Até a criança mais grave, quando chegava para mim, estava muito na minha zona de conforto. Eu queria mais, eu queria aprender mais, eu queria coisas diferentes. Eu queria me desenvolver profissionalmente. E aí, um belo dia, saindo de um plantão, sabe aquele plantão? Gente, eu trabalhei à noite muitos anos. Que você não vai no banheiro nem fazer xixi, nada. Você fica em pé o dia inteiro. Tem várias intercorrências no plantão. Eu terminei aquele plantão acabada. Eu saí no corredor que dava em direção ao vestiário e eu vi uma moça passar toda bonita, cabelo solto, maquiada. Ela tinha a unha pintada. Gente, olha a coisa que a gente repara quando a gente está saindo do plantão totalmente acabado, né? É, E eu falei assim, gente, o que que essa pessoa faz? Aí, ela é da qualidade. Qualidade? Mas faz o que a qualidade? E aí a pessoa me explicou, cuida de indicadores, faz auditoria, eu nem sabia o que que era isso, mas pela felicidade e o brilho no olho dela, eu falei, é isso aí que eu vou ser. E eu saí daquele dia no plantão, e eu cheguei na minha casa, fiz uma busca ali do que era qualidade, mapeei uma pós-graduação e fui fazer. Por quê? Eu queria me desafiar profissionalmente
Eu estava cansada de não aparecer nas fotos de Natal e Ano Novo, porque eu estava sempre de plantão, né? Não aparecia. Eu queria mais tempo com a minha família e eu também queria ser uma profissional diferenciada, eu queria uma coisa nova. Então foi aí que a minha chave virou. E eu costumo falar que quando a gente põe o pé, o Senhor põe o chão, porque a partir do momento que eu decidi que eu ia para a qualidade, os caminhos se abriram assim. O hospital que eu trabalhava abriu um processo de trainee da qualidade, eu me inscrevi, passei, comecei a fazer as auditorias com as meninas da qualidade me dando suporte. Eu trabalhava em 2 empregos, em paralelo a isso, esse outro emprego, a minha chefe começou a me chamar mais para coisas administrativas e eu fui conhecendo um pouco mais a qualidade. E um belo dia recebi uma proposta para ser supervisora da qualidade. Eu dormi enfermeira assistencial e acordei supervisora da qualidade. Pensa numa loucura dessa? Gente, eu ia para reunião sem brincadeira, que não tem nenhum caderno aqui do meu lado, mas com um caderno assim, ó, e uma caneta. E aí eu saía das reuniões com um monte de palavras, não é brincadeira não, para procurar o significado no Google. A primeira vez que eu vi gargalo numa reunião, para mim, eu falava, mas por que eles estão falando do gargalo? É da garrafa, isso? Eu não estou entendendo, não estou conseguindo processar. Então, eram muitas coisas que eu não sabia. E eu patinei muito nos primeiros 2 anos, muito. Era um hospital que tinha acreditação, tinha umas visitas, eu não sabia como me preparar, eu não sabia montar apresentação. Eu falava, meu Deus, isso era sempre um sofrimento na minha vida. E aí, eu fui e comecei a trabalhar e me especializar e conhecer mais e chegar para perto das pessoas que de fato faziam acontecer e aprender junto com elas. Então, na aula de hoje, eu vou te mostrar os bastidores desse processo e como eu organizo e ajudo hoje as organizações a se prepararem para esse desafio. E, pessoal, não tem nada na minha vida hoje profissional que me dê mais satisfação e alegria do que participar de momentos como esse. E de ver a evolução dos profissionais dentro desse processo, tá? Mas eu quero falar um pouquinho dos meus resultados. Então, hoje, ao longo aí desses mais de 10 anos de processo de acreditação, eu já tenho mais de 20 organizações acreditadas, mais de 300 lideranças capacitadas e desenvolvidas, mais de 2.000 profissionais envolvidos nesse processo diretamente, que foram ali cuidados por mim, vamos dizer assim. E no último ano, mais de 330.000 profissionais impactados nas redes sociais. Olha que maravilhoso, ó, quão longe nós estamos conseguindo chegar pensando nesses processos de acreditação. E como eu falei para vocês, hoje eu tenho uma expertise desses todos esses mais de 10 anos aí na acreditação de algumas metodologias, tais como Joint Commission, ONA, Kimenton, ABHH, que é uma metodologia de acreditação específica para transplante de medula óssea e banco de sangue, e PALC, que é uma acreditação focada em laboratórios. E aí, nesse caminho todo, como eu realizei tudo isso? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vocês colocaram lá naquela pesquisa que eu coloquei para vocês, no link que a minha equipe colocou, e eu fiz questão de ler com todo o carinho para eu entender de fato o que motiva vocês para esse processo, né? Por que que você está aqui hoje? Por que que estamos aqui em 53 pessoas nessa aula? Por quê? A maioria das pessoas, o que que elas querem? Conduzir auditorias com segurança, reconhecimento profissional. Era o que eu queria também. Conquistar acreditação na organização que eu estou inserida, muitas pessoas, domínio nos processos de acreditação, fazer transição para qualidade, ser promovida. Tem coisa melhor que ser promovida, gente? Não tem, não estou nem falando do recurso financeiro, porque depois de 3 meses você já condiciona suas contas para aquilo, nem existe mais a promoção. Mas estou falando do reconhecimento, ser referência na área, ser especialista, aumentar salário. Olha quantas motivações boas nós temos aqui. E aí, pensando nessa estrutura, hoje eu trabalho nos processos de acreditação com 6 pilares. O pilar de comunicar, traduzir, priorizar, auditar, gerenciar e simular. E vou falar para vocês que o último, apesar de ser útil, para mim tem um impacto gigantesco em processos de acreditação. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles.
O que que eu olho? O que que eu utilizo na parte do comunicar? Eu vou deixar aqui que eu não acho que fica melhor. O que que eu trabalho na parte do comunicar? Eu preciso dizer para as pessoas que a partir de hoje, por exemplo, aquela organização está pleiteando uma acreditação. Se você for ver lá no conceito do que é acreditação, está escrito assim: a acreditação é um processo voluntário. Abre parênteses, voluntário para a alta administração que decidiu que aquele movimento ia acontecer. Se vocês fizerem uma pesquisa com a base da organização e perguntar se eles estão satisfeitos em dedicar-se mais ao trabalho, gerenciar inúmeros indicadores que não existiam até então, trabalhar novos protocolos, engessar aquela prática que aquele profissional acha que é a melhor prática da vida, você não vai poder fazer mais. Não vai, porque agora o protocolo é esse. Mas como assim? Eu sempre fiz assim. Eu sempre entrei no centro cirúrgico de Adorno. Eu nunca precisei fazer uma pausa cirúrgica antes do procedimento cirúrgico para conferir nada. Eu sei o que eu estou fazendo, já fazem 30 anos que eu opero. Então, é um processo voluntário lá para o alto da organização. Mas quando você chega na base, não é tão voluntário assim. Então, a gente precisa compartilhar essa decisão com a base. Por quê? Quem já acompanhou visitas de acreditação, quanto tempo eles ficam com a alta administração? No máximo, uma manhã. No máximo. O resto é a ponta que responde. É o técnico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o farmacêutico, é o recepcionista, é o segurança que abre ali o processo de segurança patrimonial, são eles. Então, eles precisam ser participados. Então, o que que hoje eu trabalho? Com formação de grupos ou comitês, cada organização traz um nome, mas qual que é a sacada daqui, desse primeiro passo? É você identificar os profissionais com maior influência e maior disponibilidade dentro da organização. E nem sempre maior influência está ligado a cargos de gestão, porque muitas vezes a gente tem profissionais da operação que têm um poder de influência muito grande ali no processo. E sabe aquele profissional que você chega perto dele e fala: Nossa, tive uma ideia. E ele fala: Conta, tô dentro. A gente tem uns profissionais assim, não tem? Esses profissionais a gente tem que trazer para perto, porque o que que a gente quer nesse primeiro momento? O efeito manada, que é assim: um foi, o outro foi, 5 foram, 6 foram. Nossa, só ficou eu, quero ir também. A gente precisa estimular isso e fazer disso uma atribuição importante. Então, eu não posso só dizer para o meu profissional, a partir de agora você vai ter que fazer isso porque a acreditação quer. É igual quando a gente leva o filho no hospital e ele está fazendo bagunça, e aí você fala, se você não ficar quieto, eu vou chamar aquela moça ali para te dar uma injeção. Confesso que eu já usei isso algumas vezes quando a minha filha mais velha era menor. Com a mais nova isso não é possível, ela não acredita mais nisso. Mas a gente precisa formalizar isso, então compor esse grupo, esse comitê, e que isso seja um convite feito pela diretoria. Nossa, Fabíola, a gente tem observado você é uma profissional tão comprometida, a gente tem observado o seu trabalho, a gente está com um desafio dentro da organização, que é o processo de acreditação. Vem aqui que eu vou te contar como ele funciona. Olha que bacana, os pacientes vão ganhar, você, enquanto profissional, vai ganhar. Eu queria muito que você fizesse parte desse processo. Olha a diferença do que você só falar assim, ó, é porque a ONA quis, porque a JCI quis, porque a Kimenton quer. Não é diferente? Então, esse primeiro movimento é muito importante. E esse comitê, ele vai ser responsável por estruturar toda a forma de sensibilização e capacitação sobre o processo de acreditação. Se vocês já tiveram a oportunidade de pegar os manuais de qualquer metodologia de acreditação, vocês puderam perceber que eles não têm 10 páginas, né? Às vezes ele tem 100, 200 páginas. Então, é um processo muito complexo. Não dá para eu, muitas vezes, falar assim, vamos começar, sem estar organizado, sem estar estruturado. Então, eu preciso ter um grupo de profissionais que pense junto qual é a melhor forma de descer isso para a operação.
né, de comunicar, de incentivar, de implantar processos. E esse grupo ou comitê vai ajudar muito nesse processo. Um ponto muito importante: esse comitê não deve ser constituído somente pelas lideranças. Se tem uma coisa que a gente erra muito em processo de acreditação, é envolver todas as lideranças, todos os gestores em tudo. Aí você chega e vai conversar com a abençoada coordenadora da UTI e ela está em 77 times, grupos, de todas as formas, de todas as comissões. Então, assim, a gente precisa distribuir papéis e responsabilidades para não ficar pesado para ninguém, porque é um processo robusto. Se eu pendurar muito para um lado, o outro lado fica muito tranquilo e o lado que está sendo ali com mais impacto acaba muitas vezes espanando, tá? Então, nesse primeiro processo que eu faço, é um processo todo de comunicação, de sensibilização. E isso vai durar aí, em média, no máximo 30 dias, tá? O processo de acreditação não é um processo de urgência e emergência, tá, gente? As organizações não decidem agora, às 8h35, que vão participar do processo de acreditação, e 8h36 já estão fazendo, não. O processo que é pensado, tem contrato, tem decisão. Então, a gente tem tempo para isso, até para organizar todo esse processo, tá? O segundo passo é a tradução. Eu preciso traduzir o manual, né? Que às vezes parece que está em hebraico, em chinês, qualquer palavra, né? Qualquer outra forma de explicação que não seja, qualquer linguagem que não seja português, né? Então é muito difícil. Mesmo para os profissionais que fazem parte ali daquele processo. Às vezes você dá o manual na mão do coordenador do centro cirúrgico e ele fala, gente, eu não entendo o que está escrito aqui. Não faz sentido para mim isso aqui. Eu não consigo ver isso aqui no meu dia a dia. Então, eu preciso trabalhar a tradução disso. Então, vamos fazer os cortes de tempo, tá? Se eu pensei ali nos 15, 20 dias na parte de comunicação, nesse meio tempo, aquele grupo está pensando na estratégia de tradução. E como é que eu trabalho hoje? Eu divido essa montante de pessoas em 3 grupos: estratégico, assistencial e apoio administrativo, tá? Essas reuniões de tradução da metodologia eu faço com os 3. O grupo estratégico, que é quem está lá em cima, que está no cargo de gerência, diretoria, assessoria, esse grupo, muitas vezes, eles planejam o que vai ser executado. Então, o planejamento estratégico nasce de lá, os indicadores de impacto nascem de lá, as diretrizes do que vão ser trabalhadas nascem de lá. Então, eu tenho um ambiente em que vai haver criação, mas eu também preciso retroalimentar esse processo, né? Não dá para toma aqui a receita do bolo e vai lá. E aí não voltar para olhar, ninguém me falar, mas deu certo, você comprou o ingrediente, já pôs o bolo para assar. Então, esse grupo estratégico, ele vai estar ali numa gama dentro do manual: governança, liderança e direção, governança organizacional. Cada metodologia vai ter um nome para chamar disso, mas basicamente é a estratégia da organização. Então, a gente vai precisar trabalhar com esse grupo também na tradução. Depois tem o grupo assistencial. E no grupo assistencial, eu não gosto de trabalhar por departamento. Eu gosto de trabalhar por linhas assistenciais e as suas devidas interfaces. Fabíola, o que significa isso? Significa que eu vou olhar a linha do paciente crítico inteiro. Do momento que ele caiu ali no pronto-socorro, até o momento que ele está lá na unidade de internação, passou pela UTI, passou para o centro cirúrgico, eu vou olhar a linha do paciente cirúrgico, eu vou olhar do agendamento cirúrgico, da chegada do paciente com necessidade de cirurgia na porta e vou acompanhar ele até a alta dele. Por que que é importante ter esse olhar de linha? Lembra que eu falei para vocês que às vezes não adianta se chamar o pessoal do SADT, depois o pessoal do laboratório, depois o pessoal da unidade de internação? Porque cada um vai ter as suas prioridades e as suas necessidades. Lembrem-se que a prioridade de qualquer organização de saúde precisa ser o paciente. E todos precisam se movimentar em prol desse paciente. Então, quando eu trabalho em linha de cuidado, se eu estou, por exemplo, mapeando uma linha de paciente da emergência, que pega ali o pronto-socorro, eu não estou olhando o pronto-socorro por si só. Eu estou vendo
que ele chegou e foi classificado, eu estou vendo que o médico atendeu, mas eu estou vendo que ele vai sair de dentro do pronto-socorro e vai lá para a CDT, que ele vai sair do pronto-socorro e o rapaz, o profissional do laboratório, vai vir coletar o exame dele e vai levar a amostra lá para o laboratório. Que se eu não tiver um contrato, um combinado com o laboratório, vai ser um paciente eletivo. Daqui a 6 horas eu te entrego o resultado, mas eu tenho meu tempo de desfecho para entregar. Então, quando eu penso em linha, quando eu trabalho em linha, eu ponho todo mundo na mesa. E aí eu faço todo o mapeamento disso, porque fica claro nesse movimento os papéis e responsabilidades de cada ator desse processo, tá? E aí depois os apoios administrativos. Percebam que eles já vão ter sido vistos na linha assistencial. Só que nas metodologias de acreditação tem coisas muito específicas dentro dos departamentos de apoio administrativo que refletem na assistência, mas não aparecem tão claramente dentro da assistência. Por exemplo, plano de radioproteção. Eu preciso ter um plano de radioproteção dentro do serviço de diagnóstico por imagem. Ele impacta diretamente na minha linha assistencial, concordam? Porque eu preciso ter toda a segurança em relação à exposição, à radiação para o paciente, para o profissional. Se eu tenho muitos profissionais que não têm esse controle, eles podem correr o risco de se afastar. E aí eu não ter o profissional para prestar o cuidado. Mas o plano de radioproteção entra na linha do cuidado? Não, não entra na linha, mas ele pode impactar na linha de cuidado. Então, para essas especificidades, eu trabalho pontualmente com eles ali. E aí, como é que eu faço esse desenho? Eu trabalho com mapas de processo, e eu trouxe aqui um exemplo do centro cirúrgico, que a gente conversou um pouquinho. Eu adoro trabalhar com mapa, amo, porque fica mais claro para você ver o caminho que o paciente faz e todas as necessidades que ele vai precisar. Então, eu tenho ali dentro do centro cirúrgico, qual que é o objetivo do centro cirúrgico? Que tudo começa no perfil epidemiológico, que depois eu tenho que ter uma base forte aqui pensando em recurso, capacitar profissional, gestão de infraestrutura, mapear o processo, que depois que tudo isso aqui está em dia, eu entro na minha linha de cuidado. Então, os principais protocolos que eu preciso ter, quais são os pontos relacionados à segurança na administração do anestésico, protocolos de cirurgia segura, quando eu vou fazer processos de captação e doação de órgãos, até eu chegar nesse ponto aqui, que é olhar a organização do alto. Eu preciso fazer gestão. Eu preciso fazer gestão. Lembra quando eu falei para vocês que não dá para colocar os gestores em tudo? Porque eles precisam fazer gestão. Então, a pessoa, dona do centro cirúrgico, ou dono do centro cirúrgico, precisa conseguir olhar isso do alto. Então, assim, o que ele vai medir? O desempenho do processo, a efetividade do protocolo, dos protocolos, análise dos eventos. Tem contingência nesse processo? Olha, que a metodologia ONA tem batido forte nas questões das contingências e testes de contingência, tá? Eu preciso ter toda a gestão dos profissionais que estão lá e eu preciso olhar essa organização do alto com indicadores. Lembra que eu falei para vocês? Em Deus eu confio, demais tragam-me dados. Então eu preciso ter indicadores. E aí, quando eu falo ter indicadores, não é 377, viu, gente? É aqueles indicadores que refletem de fato o cerne. Indicador não é quantidade, é qualidade, né? Porque às vezes em processo de acreditação, a organização tinha um indicador, agora ela tem 200 em menos de 6 meses. Imagina, você passa mais tempo contando ali o pauzinho no Excel do que qualquer outra coisa. Então, eu trabalho com esses mapas e aí eu tenho todas as perspectivas departamentais mapeadas dessa forma, tá? E é isso que eu levo para aquelas reuniões de tradução, porque fica mais fácil para eu traduzir ponto a ponto para esses profissionais que estão na ponta, tá? Depois, a gente vai começar a priorizar. Aquele manual é imenso, tem milhares de requisitos, mas às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo. Isso precisa ficar muito claro, tá? Muito claro. Então, a gente vai precisar priorizar. O que que eu vou priorizar? Como eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu preciso saber o meu perfil epidemiológico. E acredite, tem organizações que às vezes dão uma escorregada em relação ao perfil. Como é que eu vou trabalhar se eu não tenho o meu perfil? O que que é o perfil epidemiológico? É a fotografia do que eu mais atendo, né? Eu sou um hospital referência em urgência e emergência, mas chega o quê? Chega politraumatizado, chega dor torácica, chega AVC, o que que chega? Por quê? Com base no que chega, é que eu vou trabalhar os meus protocolos,
os meus indicadores, que eu vou preparar a minha infraestrutura, que eu vou capacitar os meus profissionais. Então, eu preciso identificar esse perfil. E aí, muitas vezes, o que eu vejo nas organizações nesse processo de acreditação é eles quererem gerenciar todas as linhas de cuidado do mundo. Isso é impossível, ainda mais no início de um processo de acreditação. Você vai começar o processo de acreditação na sua organização? Escolhe uma linha. Uma linha. O que que aparece mais para você no seu perfil epidemiológico? Ah, aparece para mim mais maternidade. Então, eu vou olhar maternidade. E acreditem, o avaliador não vai colocar vocês ajoelhado no milho, porque vocês estão gerenciando um indicador só. Melhor fazer direito do que fazer várias coisas pela metade, tá? Então, aqui, esse levantamento do perfil epidemiológico normalmente é feito pelo SAMI ou pelos departamentos ali que fazem todas as tabulações, mas esse perfil epidemiológico precisa ser validado lá pelo alto. Lembra quando eu falei para vocês da estratégia? Que eles definiam o que ia ser feito, né? Para depois a gente desdobrar isso para a operação. Aqui, depois da identificação do perfil, é muito importante que isso seja levado para a estratégia. Sente na mesa, diretor executivo, administrativo, gerência ou diretoria assistencial ou de enfermagem, diretor técnico, diretor clínico e fala: ó, esse aqui é o nosso perfil. O que que a gente vai trabalhar? O que que traz mais impacto? Impacto econômico, impacto financeiro, impacto econômico, impacto por desfecho. Qual vai ser o nosso olhar para a gente conseguir desenhar certo? Lembra que eu falei que não pode ter muita gente sobrecarregada? Se eu fizer tudo, eu não vou conseguir dar conta. Então, eu preciso priorizar. Uma outra parte, pensando em priorização, é o famoso e amado planejamento estratégico, que às vezes eu vejo ser construído 45 dias antes da visita, que os avaliadores não nos escutem. A estratégia da organização é o coração da organização, sabe? É o coração. Se a gente não sentar, gastar tempo definindo a estratégia, meu Deus do céu, para onde a gente vai? É colocar todo mundo dentro de um barco, dar um remo para cada um e falar: agora começa a remar. Eu vou remar para a direita, o outro vai remar para a esquerda, um para frente e o barco vai ficar assim, ó, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então, preciso ter um planejamento estratégico. De novo, isso é lá no alto. Qualidade não faz planejamento estratégico. Olha, desculpe magoar as qualidades, porque eu confesso, eu também já fui dessas. Oi, meu nome é Fabíola. Um dia na minha vida eu também elaborei um planejamento estratégico organizacional. Isso não existe. Um planejamento estratégico é um mapa gigantesco que é impossível centralizar num único corpo. Então eu preciso ali avaliar perspectiva, o que que eu quero, pensando em pessoas, nos meus processos, como é que eu quero que o meu cliente me veja? E com tudo isso misturado, qual que é o resultado que eu vou ter? Financeiro, muitas vezes, sustentável. Então, eu preciso sentar e planejar. Por que que eu trouxe esses dois pontos logo no início? Porque esses dois pontos vão dar direção para todas as outras coisas. E é um ponto muito avaliado nas visitas de acreditação, desdobramento do planejamento estratégico e a utilização do perfil epidemiológico para tomada de conduta dentro da organização. E quando a gente vai mostrar evidências para o avaliador, ele quer ver as suas reuniões de discussão do planejamento estratégico. Meu Deus, eu fiz 45 dias antes, eu não tenho nenhuma reunião, eu só tenho reunião de apresentação do mapa. Então, eu preciso já fazer isso logo no início. E a qualidade precisa ter, saber olhar esse leque. Não, agora a minha caixa é a caixa da estratégia. Eu vou sentar com o diretor e vou falar, vou conversar com eles. Ó, a gente precisa mapear perfil, construir o planejamento estratégico, como a gente vai fazer. Tem organizações que trazem as lideranças, às vezes profissional de operação, num grande movimento para construir esse planejamento estratégico. E isso é muito importante para que eles se sintam parte, né? Não somente, a partir de agora esse aqui é o indicador, você gerencia. A partir de agora tem que ser assim. Nós somos trabalhadores do conhecimento. Não é faz que eu faço. Eu tenho aprendido muito isso na maternidade. Não faz assim, mas eu vou fazer porque eu quero fazer, porque é minha vida, não é? Mesmo que seja um ser humano pequeno. Quando a gente fala isso com os profissionais da ponta, também tem, mas tem que fazer
Eu nem entendo porque eu tenho que fazer isso. E aí, na tua frente, faz, vira, não faz mais, e no dia da visita de acreditação, o avaliador vai ver o quê? Porque parece que eles têm uma visão de raio-x, a parte que não faz. Então, perfil epidemiológico e elaboração do planejamento estratégico precisa ser uma das primeiras coisas, paralelo ali com a tradução, a ser realizada em processos de acreditação, tá? Depois, a gente vai para a parte da auditoria, ó. Tem gente que detesta, eu amo. Eu falo, processo de acreditação está para auditoria, assim como o queijo está para a goiabada, se é que vocês gostam. Quanto mais auditoria, melhor. Não tem, ainda não inventaram. Se vocês conhecem aqui, já me põe aí no chat um jeito diferente que não seja a auditoria, de você verificar se o que está sendo feito, se o que está sendo feito foi o que vocês propuseram. Se o protocolo está rodando bem, se o indicador está funcionando bem, se aquele processo que você desenhou está funcionando certo. Não existe um jeito diferente a não ser auditoria. Mas lembre-se, a auditoria não deve ser aquelas visitas que parece de general com alguém que pega a prancheta, a caneta e fala: tá não conforme, tá errado. Como você ainda não fez isso? Na auditoria, mais do que auditar, eu preciso calçar o sapato do outro. Do outro. Ele não fez por quê? Será que ele está com dificuldade? Será que ele sabe o jeito que tem que fazer? Nossa, mas eu vou ter que sentar e pegar na mão desse gestor? Ele já está daqui a 10 anos, ele já deveria saber. Não, não é assim, gente. Processo de acreditação tem uma palavra que tem que andar ali colado, ó. Humildade e empatia, tá? Às vezes o outro não sabe, falar que não sabe é difícil, admitir que não sabe é difícil. A gente precisa, inclusive, saber os perfis de cada pessoa para saber como é que a gente consegue articular ali aquilo tudo, tá? Como é que eu implanto esses processos dentro da organização? Cronograma, as pessoas precisam saber quando elas vão ser auditadas. Esse negócio de chegar lá no valendo, cheguei, vou começar a auditar agora, é no mínimo, para mim, tá, Fabíola, uma falta de educação. Por quê? O gestor vai ficar parado com você 1h30, 2 horas. Será que ele não tinha uma reunião programada para esse horário? Será que ele não tinha programado, às vezes, um feedback com um profissional? Então, assim, se o processo não está organizado, gente, você pode aparecer lá, marcar com ele daqui a 30 dias, que você vai chegar lá e vai conseguir identificar a oportunidade de melhoria. Então, esqueçam essa coisa de preciso chegar e pegar no flagra. Isso não existe, tá? Então, cronograma previamente realizado, comunicado, validado pela diretoria e gerências da área. Não é de bom tom você ir auditar um processo sem que o gerente da área saiba, porque às vezes ele quer acompanhar, né? E é a área dele, então fazer a regra da boa educação e compartilhar é muito importante. Precisa ter instrumentos padronizados para avaliação, senão eu não consigo comparar os resultados. E é importante porque no corte ali de apresentar a qualidade nos processos de acreditação, um ponto muito avaliado são os resultados das auditorias, tá? Relatórios, planos de ações e acompanhamento dos resultados desses planos de ação. Então, eu preciso ter um dossiezinho. Quem é da qualidade aí já anota. Quando o avaliador chegar, ele quer o dossiê da auditoria. Ele não quer só um resultado. Ele quer o plano de auditoria que você vai ter que construir, ele quer o cronograma, ele quer ver o instrumento que você usou, ele quer ver o relatório, ele quer ver a ciência do relatório pela diretoria, ele quer ver o plano de ação, ele quer ver o plano de ação com data, ele quer saber se para os pontos mais críticos você voltou para reavaliar. Então, é um pacote. E junto com o pacote que vai estar ali na qualidade, né, o CERN, cada gestor precisa saber falar do que a auditoria melhorou no processo dele. Então, o gestor não pode dizer, mas o resultado está com a qualidade. Não! Veio aqui na minha casa, me fala o que eu tenho que arrumar, que eu me comprometo. Nossa, eu já me encontrei com vários gestores que missão dada, missão cumprida. Eu saía de um processo de auditoria, no dia seguinte o gestor já estava lá pensando como é que. E quando eu voltava, 30, 60 dias depois, ele já tinha feito toda uma mudança, e não era uma mudança superficial, porque ele se dedicou para isso. Então, é um caminho duplo, é responsabilidade da qualidade trazer o macro, mas cada gestor também precisa estar ali, tá? E aí eu posso ter
E eu trabalho dessa forma: auditorias de processo com unidades isoladas. Eu faço auditorias de protocolos de segurança, basicamente aqueles que estão ali contemplados nas metas internacionais. Auditorias de protocolos clínicos, seja no formato tracer ou linha de cuidado. Lembra que eu falei do perfil no início? Aqui vai dar diretriz para saber qual protocolo clínico você vai auditar, tá? Se eu decidir que vai ser IAM, se eu decidir que vai ser câncer de mama, se eu decidir que vai ser doença hipertensiva da gestação, aqui eu vou pegar. Tá eu tô trazendo para vocês essa perspectiva, mas isso aqui não é só da qualidade, tá? A gente pode dividir para a qualidade não ficar doida, né? Para a gente chegar lá no último dia da visita, ainda saber os nossos nomes completos e as nossas datas de nascimento, tá? Então é preciso dividir. E as auditorias de prontuário, que precisam ser quantitativas, ou seja, tenho ou não tenho aquele formulário, e precisa ser qualitativa, aquele formulário que eu tenho, o conteúdo registrado ali é um conteúdo adequado para continuidade do cuidado, para prestação de assistência segura. Então, eu preciso ter todas essas perspectivas. Quando você, que é da qualidade, for apresentar a parte da auditoria nas visitas de acreditação, você tem que trazer todo esse leque, tá? Macro, não o detalhe. O detalhe o avaliador quer ver na área, tá? Então, as auditorias de prontuário, ele vai ver lá na comissão de prontuário. As auditorias de protocolo de segurança, ele vai querer ver lá na ponta, quando ele chegar, por exemplo, no centro cirúrgico e quiser o resultado do protocolo de cirurgia segura, por exemplo, tá? Então, você, enquanto qualidade, mostra o macro, o método que você construiu, as ferramentas que você usa, como você gerencia e divulga os resultados, e o detalhe precisa estar lá, tá? Importante, eu reforço muito isso, porque senão a gente vem com aqueles apontamentos no relatório, que é fortalecer a qualidade na ponta. Gente, isso é muito triste. Que a gente trabalha muito, todo mundo trabalha muito, mas aí quando você faz tudo sozinha, e o avaliador não consegue ver isso desdobrado na área, vem como oportunidade de melhoria para a gente, tá? Enquanto qualidade, vamos dizer assim. Então, é importante a gente multiplicar isso, tá? Aqui eu trouxe mais ou menos um gráfico que eu costumo utilizar dentro dos relatórios que eu forneço para a diretoria a cada trimestre, a cada bimestre, aí cada organização vai ter o seu. Eu separei aqui nas perspectivas da metodologia hoje da ONA. Então, eu sempre gosto de acompanhar desde o início, tá? Então, tem uma auditoria inicial e aí eu me programo. Então, se a visita de acreditação, se é janeiro agora, por exemplo, e a visita de acreditação está programada para dezembro, no meu cronograma eu já sei quantas auditorias eu vou conseguir fazer, tá? Então, eu já vou fazendo esses cortes, porque eu preciso demonstrar que o meu processo melhorou. Poxa vida, gente, se um processo de acreditação não melhorar 1% uma organização, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Então, eu gero esses gráficos dos quais eu consigo avaliar. Por exemplo, a gestão organizacional, aonde eu estou? A minha meta é 90% aqui, ó. Mas eu estou caminhando para lá ou não? Um mês eu caminhei, depois eu caí de novo. O que eu preciso fazer para corrigir? Esse aqui é um macro, tá? Mas eu abro isso aqui para cada perspectiva, porque aí eu consigo, no detalhe, levar junto à diretoria esse tipo de discussão mais robusta, tá? Lembre-se que diretoria converge elevador, tá? Às vezes o diretor, muitas vezes, não tem um tempo de 2, 3 horas para a gente ficar discutindo ali os achados da auditoria. Então, a gente precisa ser muito objetivo nesse ponto. Depois, a gente vai para a parte do gerenciar, né? Precisa gerenciar os dados, os resultados, como é que eu trabalho isso, né? Eu proponho para a organização que sejam feitas reuniões de resultados. E lembra que eu falei para vocês que o processo de acreditação não é um processo de urgência e emergência? Então, quando lá na sua organização começar a falar sobre isso, esses pontos críticos que eu estou conversando aqui com vocês já precisam colocar no radar, né? Ah, ótimo. Então, nós vamos começar o processo de acreditação. Já um grupo vai ver planejamento estratégico perfil, o outro vai ver mapeamento de processo, o outro vai ver questões de auditoria, mas como é que a gente vai demonstrar que a gente está melhorando? Como é que nós vamos demonstrar esses resultados? E aí eu trabalho com 3 perspectivas de reuniões também. As reuniões estratégicas, onde são apresentados os resultados relacionados ao planejamento estratégico, e a minha orientação é que elas ocorram de forma mensal. Ai, Fabiola, mas mensal é muita coisa, mas vocês já viram o tamanho de um mapa?
eu não consigo passar o mapa inteiro. Então, às vezes, aquele gestor ele vai apresentar a cada 2 meses o indicador dele. Mas se eu não fizer mensal, eu perco o time. Porque aí, às vezes, é um indicador que, nossa, estava ruim, piorou, agora está péssimo. E eu preciso redesenhar a minha estratégia. O planejamento estratégico precisa ser uma ferramenta de gestão viva, não é só um quadro pendurado na parede, não, tá? Eu preciso constantemente revisitá-lo para ver se eu estou no caminho certo. Lembra que a gente conversou que um hospital é feito por milhares, muitas vezes, de profissionais? Então, tá todo mundo olhando para o mesmo horizonte? Tá seguindo ali? Então, as reuniões estratégicas servem para isso. E também para trabalhar um ponto que é muito falado nas visitas de acreditação, que chamam papéis e responsabilidades da liderança em relação à estratégia. E que aí, quando o avaliador pergunta, o gestor fica assim, mas eu entrego o meu indicador, eu faço o protocolo de cirurgia segura. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir, tá, Fabiola, você é responsável pelo centro cirúrgico, mas qual a sua contribuição para a estratégia? O que só você, enquanto centro cirúrgico, pode fazer para você alcançar a visão que está escrito lá no mapa? Então, quanto mais cedo você começar a trabalhar essas reuniões dentro da organização, mais maduros vão se tornar os gestores, a própria organização. Confesso que o começo é muito difícil, né? Não, às vezes não tem padrão para levar, às vezes o gestor não consegue apresentar, atrasa, mas tenhamos esperança nas pessoas. Com o tempo a coisa melhora, tá? Depois, reuniões de práticas assistenciais. Aí vão ser apresentados os dados relacionados a protocolos clínicos de segurança, linha de cuidado, desfechos, tá? E elas ocorrem mensalmente também com rodízio dos resultados. Então, um mês eu vou falar de protocolos clínicos e de segurança, outro mês eu vou falar de linhas de cuidado e desfechos clínicos, e aí eu vou revezando, tá? Percebam que de 30 dias, 21, né? 20 às vezes, vamos contar dias úteis. Eu tô falando de 2 reuniões estratégicas, não é muito. E a gente precisa garantir que elas aconteçam, tá? E a terceira reunião é daquele grupo, daquele comitê que a gente construiu lá no início, definiu no início, porque às vezes o que eu defini no início, na perspectiva para conduzir ali o processo de acreditação, eu precisei mudar, traçar de novo, reconstruir. Então, esse grupo também precisa se reunir, mesmo porque é importante que a estratégia seja retroalimentada. Então, vai ser desse grupo aqui que vão sair as informações macro para a diretoria executiva, administrativa, assistencial, gerências assistenciais, porque, por vezes, no projeto, a gente precisa de um patrocinador, né? Às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir na operação. Às vezes precisa mudar um processo, trocar uma empresa, trazer um equipamento, um novo produto, eu preciso deles. Mas eles só vão saber disso se tudo isso for reportado para eles, tá? E aí depois a gente vai para a parte que eu mais gosto, que é simulação. Eu amo simulados, amo. E quem já virou processo de acreditação comigo sabe o quanto que os simulados ajudam nos processos de acreditação. E aí, às vezes, eu escuto assim: mas não vale você simular, porque aí eles já vão saber. Mas qual o problema? Alguém já fez vestibular? Você chegou lá no vestibular e sentou na cadeira e sem estudar? É óbvio que não. A gente precisa simular com eles, não para eles saberem a resposta das perguntas, porque cada avaliador é um avaliador. Cada avaliador tem sua cabeça, sua linha, apesar de seguir uma metodologia, tem jeitos e jeitos de falar. Mas eu preciso entender como apresentar o meu processo. Às vezes a pessoa tem problema em se vender, como é que ela vai falar? Eu já acompanhei processo de acreditação que o gestor era impecável no resultado. Impecável. Tudo perfeito, com os indicadores todos gerenciados, tudo. Na frente do avaliador, ele travou. Ele não conseguia responder. Ele não conseguia responder. Ele travou. Mas é porque ele não sabia? Não, é porque o impacto, é a pressão. A gente precisa levar em consideração isso nos processos de acreditação. A gente precisa levar em consideração o impacto emocional, tá? E como é que eu trabalho isso? Então, eu elaboro um cronograma que abrange todas as unidades, eu utilizo esses simulados como momentos de discussão sobre os pontos relacionados à metodologia de acreditação. Então, não é só o ir lá e conferir está certo ou está errado, é sentar com ele, ó, você pensou por esse ângulo? Ó, pensa nisso. Ó, quando eu estou te questionando isso, é que eu quero saber isso, você faz. Ah, era isso, tá?
E os simulados devem ser realizados em loco, né, na unidade, mas também em grupos com interfaces identificadas. Por quê? Algumas metodologias de acreditação têm aquelas reuniões grandes com todos os coordenadores juntos, né? E eu costumo falar que às vezes é pegar uma caixa de fósforo, riscar o fósforo e jogar o fogo lá, porque às vezes a pessoa nunca sentou para conversar. Aí você fala, não, eu faço isso, mas você faz? Mas você nunca falou para mim que você fazia, meu processo, como assim? Então, nesses simulados, tanto em loco quanto com essas equipes que fazem interface entre si, é um momento da gente se conhecer, porque acreditem, às vezes a gente trabalha no mesmo lugar e a gente nem sabe o que o outro faz. E o que o outro faz impacta diretamente no meu processo, tá? Então, isso é muito importante. Percebam que a gente passou toda a jornada desses processos de acreditação, toda a jornada. Então, assim, definiu o comitê, fui lá para a parte da tradução, identifiquei qualquer perfil epidemiológico que vai me dar diretriz para várias coisas, já comecei a desdobrar meu planejamento estratégico, já fiz toda a minha estrutura de auditoria para identificar se tudo que a gente vai implantar está sendo de fato executado na ponta. Já estou apresentando os resultados nas minhas reuniões. Olha quantas evidências vocês já criaram para demonstrar que os processos de vocês foram transformados, tá? Eu sempre falo, começou um processo de acreditação, a pergunta que não deve calar é: como é que eu demonstro isso aqui mesmo? Como é que eu mostro isso aqui mesmo? Porque senão, mas como é que você faz? Então eu faço, mas eu não registro. Não, eu faço, eu sei, mas está no meu caderno. Não é assim, sabe? Quando a gente vai para o processo de acreditação, a gente precisa ficar mais exibido, eu costumo falar, né? A gente precisa trazer as coisas mais arrumadas para o avaliador. E aí, nós já simulamos, tá? E aí chegou o dia da tão sonhada visita. Qual que é um ponto crítico aqui no dia da visita, gente? Pensem que, em média, um processo de acreditação vai durar aí entre 8 e 12 meses, tá? Tem os outliers, que viram acreditação em 3 meses, em 6 meses, mas isso vai depender muito da maturidade da organização naquele momento, sabe? Há quanto tempo ela já está trabalhando com esses processos, mesmo não estando vinculado, mas em média de 8 a 12 meses. Pensem que esses profissionais estão há 8 ou 12 meses trabalhando incessantemente nisso, se vocês seguirem aquele ritmo que a gente conversou até agora, tá? Então, eles já estão cansados, tá? Então, eu sempre prezo aqui para trabalhar uma semana antes da visita e nada, sabe? Ócio criativo, uma semana antes da visita, eu não quero fazer nada. Eu não vou receber nenhum documento, eu não quero ninguém falando desses processos, e eu sei que é difícil, mas nós que estamos na qualidade, a gente precisa incentivar isso, para a gente dar uma descarregada nesse gestor, sabe? Faz um café um dia antes, agradecendo, independente do resultado. Nossa, estou muito feliz com a sua entrega. Eu fiquei muito feliz com os processos que a gente construiu nesses últimos meses, sabe? É importante para eles serem reconhecidos. Poxa, eles trabalharam muito para aquele dia, então é importante a descompressão, tá? O que eu faço no dia da visita? A gente recebe antecipadamente o cronograma, eu quebro o cronograma que vem em PDF, exporto ele para Excel e coloco mais 2 colunas à direita. O que vai estar dentro dessas 2 colunas? Primeiro, quem são os profissionais que vão acompanhar enquanto equipe nesses processos durante a visita. Então, por exemplo, na UTI, quem tem que estar lá? Doutor João, a enfermeira Tânia, o fisioterapeuta Luiz e por aí vai. E deixo destacado numa cor diferente quem é a referência enquanto comitê que vai acompanhar aquele avaliador. Porque o hospital ele não conhece, né? Tem que ter alguém para poder deslocar ele de um lugar para o outro e para anotar todas as perguntas. O avaliador respirou, você tem que anotar. Porque muitas vezes as dicas que eles dão, os apontamentos que eles fazem, não vêm todos na íntegra no relatório. E são muito importantes para a gente trabalhar as melhorias depois que a visita acaba, tá? E na coluna próxima, eu coloco as melhorias que vão ser apresentadas em cada processo. Então, se você foi lá e mapeou a linha cirúrgica e de repente você implantou uma linha de cuidado de uma cirurgia, por exemplo, e tem um resultado ali com pontos de ascensão em relação à polaridade, por exemplo, do indicador, eu coloco lá.
ciclo de melhoria relacionado à cirurgia cardíaca, por exemplo. Por quê? Quem vai acompanhar com aquilo, se der um branco, alguma coisa na hora, a gente pode, enquanto qualidade, falar: posso contribuir? E aí trazer isso, olha, ele também fez isso. Você não quer falar sobre? Porque às vezes o gestor esquece. Nós precisamos, nesse momento, ser anjos do bem para poder dar calma para eles, né? Para eles conseguirem trabalhar isso de uma forma muito tranquila, tá? E ao final de cada dia, eu reúno esse comitê, né, esse grupo, essas pessoas chaves, para poder fazer um overview de tudo que foi apontado, percebido durante o processo de acreditação, durante aquele dia. Por quê? Esse overview vai nos preparar para o dia seguinte. Às vezes o avaliador pediu uma evidência para entregar para ele no dia seguinte, logo no primeiro horário. Às vezes ele falou que ele vai querer ver um outro departamento que não estava no cronograma, mas pela avaliação de um departamento específico, ele entendeu que é importante ele ir lá visitar. Então, eu já consigo organizar tudo isso para não virar aquela bagunça. Não tem coisa pior em processo de acreditação do que a gente passar a percepção de uma organização desorganizada em relação à visita, porque é uma visita programada, né? Você já sabe os dias que eles vão vir, então não dá para dizer que, eu não sabia que você ia chegar, né? Então a gente precisa organizar isso tudo. E aí, gente, o que eu mais gosto disso tudo é a fase da comemoração. Como me emociona quando o avaliador fala, e nós recomendamos o nível, a certificação para o hospital, e todo mundo levanta naquela. É um misto de choro, de, sabe, de alívio, de emoção, porque é uma conquista, né? É uma conquista pessoal, profissional, é uma conquista pessoal. Quem já passou por processos de acreditação sabe quanto a gente precisou deixar a nossa família em casa. Quantos sábados e domingos nós fomos lá trabalhar para fechar as coisas. Então, assim, é uma conquista da organização, da família. E é uma maturidade que esse gestor ganha que, assim, não tem comparação. Não tem comparação, gente, não tem. Então, para mim, é uma das fases mais gratificantes. Eu gosto de escolher um lugar nesse momento, bem no canto, assim, que eu consiga ver todo mundo, porque eu não quero olhar para o avaliador nesse momento. Eu quero olhar para as pessoas. Eu quero ver a reação das pessoas. Sabe quando a gente vai em casamento? Que aí tá todo mundo olhando para a noiva, mas a gente tá filmando o noivo para ver a reação dele quando a noiva entra. Então, eu sou exatamente essa pessoa. Eu quero ficar no canto, porque eu quero ver o sorriso no rosto de cada pessoa que chegou para mim e falou assim: eu não vou conseguir, meu Deus, não vai dar certo. E chorou, e ficou desesperado, e viu que estava trabalhando muito. Nossa, Fabíola, eu trabalhei sábado, domingo, feriado. Então, eu sei que isso acontece. Então, aqui é o momento de comemorar e dar uns 30 dias de descanso, pelo menos, para essas pessoas. E porque tem umas qualidades que já falam: ai, semana que vem a gente já vai marcar reunião. Deixem eles respirarem, tá? Se for pensar na visita de nível 1 e nível 2 da ONA, que tem um período mais curto aí dentre as visitas de acreditação de todas as metodologias os mais comuns, é a cada 8 meses. Se você deixá-los descansar 15 dias, ninguém vai morrer, né? Então é hora de deixá-los tranquilos, entendeu? Curtir essa conquista, que tem muito valor para o paciente, né? Porque a gente melhora de fato o serviço de saúde, mas também para o profissional que participou de tudo aquilo ali. E aí, eu quero saber de vocês. Escrevam aqui no chat, que eu quero saber se conteúdo ajudou vocês. Cadê? Peraí. Acabei de passar por esse processo. Agora, no final de dezembro, experiência surreal, é muito surreal, gente. Os colaboradores de base, técnicos e enfermeiros. Peraí, isso é uma pergunta. Os colaboradores de base, técnicos de enfermagem e enfermeiros participam da reunião assistencial? Depende, Luciene. Às vezes, tem metodologia de acreditação que tem um espaço específico para a equipe da enfermagem. Aí, nesse momento, eles pedem, né, profissionais. Mas das reuniões macros, assim, da estratégia, normalmente não, tá? Dessas reuniões de autoadministração, normalmente não. Eles vão ser avaliados na ponta, tá? Excelente, sim, que bom. Vou passar para a visita de manutenção ONA nível 3 em fevereiro, ó.
Vai com tudo, Eliane, vai dar certo. Dia 29 pela recertificação de nível 1, muito bem, anotei todas as dicas, estou há 3 meses na qualidade, amando o que estou vivendo, trouxe vários insights, nossa, é maravilhoso. Nossa, se tem um lugar que, assim, o Senhor me criou para fazer isso, eu acho. Foi excelente, show, que ótimo, fiquei muito contente com vocês, mas, ó, eu não conseguiria, de forma alguma, trazer tudo em relação aos processos de acreditação aqui, seria impossível, né? Eu não conseguiria trazer tudo isso. E aí, sempre que eu faço esses processos, essas aulas, eu sempre também trago um programa que eu tenho, que é uma imersão, né? Para você poder aprender mais sobre os processos de qualidade, para você entrar ali no detalhe. Lembra que a gente viu lá ser especialista naquilo, naquele processo, e saber tudo? Então, pensando nisso, eu sempre trago a oportunidade de vocês poderem fazer parte desse grupo seleto de pessoas que sabem, de fato, em profundidade, esses processos de acreditação, tá? E aí, deixa eu ver aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa imersão Experts em Acreditação, que é uma imersão que já está aí na terceira turma já, e que traz muito conhecimento no detalhe para os profissionais em relação a todo o leque ali dos processos de acreditação. Vocês viram que eu trouxe bem do alto, né? As rotinas, como fazer, o que fazer, mas às vezes você vai precisar explicar para um coordenador de área, por exemplo, como é que funciona aquele requisito, e você não tem informação. Às vezes eu preciso sentar com o coordenador da tecnologia da informação, por exemplo, e eu não entendia muitas vezes disso, tá? Então, como é que funciona hoje? Deixa eu puxar para cá para eu poder conseguir passar para vocês. São 4 especialistas, tá? Que fazem parte hoje desse time, que vai passar para vocês tudo que vocês precisam saber sobre acreditação, para vocês terem segurança de conduzir esses processos e essas implantações, tá? Sejam em departamentos isolados ou de forma sistêmica dentro da organização. Fabíola, o que que eu vou aprender nessa imersão? E agora, ó, pasmem, que o conteúdo tá maravilhoso. Então, ó, primeira coisa, introdução aos processos de acreditação. A história da acreditação, as principais metodologias, como é que a gente organiza esses processos de acreditação dentro das organizações. E depois, nós temos gestão organizacional. Então, liderança dentro da organização, como é feita e gerenciada a gestão da comunicação, gestão da qualidade, avaliação de risco, segurança do paciente, gerenciamento de infraestrutura, seja na parte de manutenção ou gestão de equipamentos, gestão de pessoas, gestão de suprimentos, prevenção e controle de infecção, que é um departamento que tem um impacto gigante dentro da organização, gestão da segurança da informação. Depois nós temos cuidado ao paciente. Gente, olha o quanto de departamentos tem aqui. Acesso ao cuidado para o paciente, atendimento de emergência, UTI, internação, ambulatório, farmácia, nutrição, hemoterapia, tá? Que são equipes que têm um impacto gigante sobre os cuidados do paciente. Assistência perioperatória e procedimentos invasivos, oncologia, radioterapia antineoplásica, assistência obstétrica e neonatal. Gente, tá tudo aqui dentro, tudo, para que vocês consigam aprender no detalhe tudo isso, tá? Gestão dos métodos diagnósticos, falando de laboratório, diagnóstico por imagem, medicina nuclear, que é super específico, radiologia intervencionista, hemodinâmica e métodos endoscópicos também, tá tudo explicado dentro da imersão. Gestão dos serviços de apoio, aí eu vou estar olhando hotelaria, processamento de produtos para saúde, pensando em CME, rouparia, processamento de roupas em enxoval, gerenciamento de equipamentos, gestão da organização com o gerenciamento dos resultados dessa organização e desses processos assistenciais. Olha que conteúdo robusto. E aí, isso eu estou falando para vocês, não é 30 minutinhos de aula, não, são 2 horas de aula profunda, sabe? Dentro da imersão. Então, assim, é um momento para você aprender mesmo tudo no detalhe. E aí, com tudo isso, o que que você vai ser capaz de fazer? Você vai conseguir interpretar cada requisito, ensinar
esses requisitos a outros profissionais. Você vai ter total domínio para apresentar qualquer processo para o avaliador durante as visitas de acreditação, que é sempre uma dor para os profissionais. Você vai conseguir conduzir esses processos, seja focado, eu sou coordenador da UTI, seja capitaneando ali o processo de toda a organização. Vai se tornar um profissional diferenciado, ter um olhar sistêmico voltado para a melhoria de processo. Está à frente do mercado, que, como eu falei para vocês, hoje busca profissionais com habilidades para compreender isso, e é muito difícil recrutar, tá? E vai se destacar alcançando promoção através dos resultados apresentados. E isso eu posso dizer com propriedade, porque muitas das minhas promoções vieram pelo domínio que eu tinha em relação aos processos, tá? Você vai se livrar do medo de participar dessas visitas de acreditação, porque não tem conhecimento. É igual a primeira parada que a gente quer se esconder, você não vai ter mais isso. Da falta de resultado por não entender as vias práticas, padrões de ouro. Dúvidas em relação aos processos de acreditação, você vai poder tirar todas com as professoras. E de não crescer profissionalmente por falta de conhecimento relacionado à qualidade de acreditação. E vocês sabem hoje que isso, muitas vezes, quando colocado no currículo, tem um peso quando é um profissional que sabe trabalhar toda essa estrutura, tá? Com quem você vai aprender tudo isso? É com a Fabíola sozinha? Jamais. Tem uma equipe aí junto, tá? Então, eu sou a coordenadora desse curso, dessa imersão. Como eu falei para vocês, sou enfermeira, sou especialista em terapia intensiva, especialista em acreditação e certificações, mais de 10 anos aí na atuação de metodologias de acreditação e sou fundadora da Expert, consultoria em qualidade e acreditação, que nasceu para ajudar as organizações a trabalharem esses processos de acreditação aí de uma forma tranquila e desmistificada. Depois, nós temos também a professora Monique. A Monique é administradora, mas eu brinco com ela que só falta o Corém, porque, nossa, às vezes ela sabe mais de assistência do que qualquer pessoa, às vezes até que eu. Então, ela é administradora, tem especialização em qualidade, tem MBA em gestão de projetos e gestão de saúde, tem uma super experiência em oncologia e também em gestão de indicadores corporativa. Ela trabalha há mais de 16 anos aí na trilha de hospitais, laboratórios, anatomia patológica, diagnóstico, possui uma ampla experiência em qualidade e ela também é avaliadora pelo IBS da metodologia de acreditação ONA. Então, assim, vocês vão estar imersos com pessoas que respiram qualidade todos os dias. A gente não lê só no livro, a gente leva isso todos os dias para nossa prática, tá? Com a Thaís, que também é enfermeira, é coordenadora de departamentos da qualidade, é especialista também em gestão da qualidade em saúde, tem MBA em gestão estratégica de gente, inovação e cultura. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa saber lidar com pessoas? Ela vai te ensinar isso. E também tem mais de 10 anos aí em processos de acreditação e segurança do paciente. E com a Cibele, que também é enfermeira, tem especialização em urgência e emergência pediátrica e administração hospitalar, MBA em gestão da qualidade e segurança do paciente, experiência de 7 anos em qualidade e acreditações. Então, assim, é um time que respira isso, gente. Eu não trouxe profissionais que têm uma experiência ou outra. Não, elas sabem muito. Elas sabem muito. Elas vivem isso todos os dias, tá? Dentro dos processos aí de acreditação. O que você vai fazer entrando dentro dessa imersão? Você vai poupar tempo, dinheiro e muita dor de cabeça. Olhem o meu exemplo, 2 anos com dor de cabeça, tá? 2 anos. E gastando tempo. Por quê? Nós vamos trazer para vocês tudo mastigado. Eu estou com dúvida no que significa essa palavra. Nós vamos traduzir essa palavra para vocês, tá? O que facilita muito. Além de você ter a oportunidade de entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde vão ter todos os outros alunos que você vai poder trocar experiências, fazer benchmark e tirar todas as dúvidas, porque os professores vão estar lá também conectados, disponíveis para vocês. Vocês vão ter 1 ano de acesso à imersão,
tá? Então, todas as aulas que vão ser ministradas ao vivo vão ficar gravadas na plataforma. Dentro da plataforma tem toda uma gama de material de apoio, de consulta, um chat para você conversar com os professores para tirar dúvida. Então, assim, você não vai ficar desassistido folheando livros e livros, tá? Mas para quem é essa imersão de experts em acreditação? Essa imersão é feita para quem nunca trabalhou com processo de acreditação e quer aprender do zero, mas também é para aqueles profissionais que já trabalham em organizações de saúde e querem se atualizar e buscar mais conhecimento. Ah, sou enfermeira coordenadora há 10 anos, mas quero saber mais. Então, aqui também é para você esse processo, tá? O que que você vai receber nessa imersão, tá? Então, você vai receber 4 meses de imersão, aulas semanais ao vivo com professores especialistas, acesso todas as aulas gravadas na plataforma Eduz, materiais de apoio complementares, acesso à imersão por 12 meses, o grupo de WhatsApp, como eu falei, certificado após conclusão da imersão, e tudo isso por apenas R$ 1.997. Se você dividir isso por mês, não dá absolutamente nada em relação ao tempo que você vai economizar pensando na sua aprendizagem em relação à acreditação, tá? Quando eu coloquei lá para vocês aquele questionário, tiveram algumas questões relacionadas. O que mais vocês gostariam de aprender dentro desse processo que vocês gostariam que eu tivesse trazido aqui? Aí entrou acreditação em emergência, indicadores, protocolos gerenciados, está tudo lá dentro da imersão. Mapeamento de processos, cuidado centrado no paciente, engajamento e educação médica. Médico é um ponto crítico nas visitas de acreditação. Gerenciamento de riscos, acreditação no centro cirúrgico, para contemplar ainda mais, tá? Essa gama que já está mapeada lá dentro da imersão. Eu trouxe para vocês também um combo que vai para vocês dentro da imersão. Aulas de mapeamento de processos, aula de educação médica profissional, aula de cuidado centrado no paciente. Se somar essas 3 aulas aí, dá quase pouco mais, dá mais de R$ 1.000 se a gente for somar, tá? Só essas aulas aí específicas. E se você for buscar no mercado aulas como essa, você vai ver que às vezes o investimento é até maior, tá? Mas isso vai dentro da imersão para você. Então, se você for olhar tudo isso, é o que você vai aprender na imersão, tá? Então, introdução aos processos de acreditação, gestão organizacional, cuidado ao paciente, gestão de métodos diagnósticos, o combo, vai tudo com vocês na imersão, tá? E aí eu pergunto, se nesse ano você conseguisse dominar os processos de acreditação e implantar esses processos, tendo destaque e credibilidade, R$ 1.997 seria caro? E se com essa imersão você se tornasse referência da sua organização, isso valeria R$ 1.997? E se isso te desse a probabilidade real de ser promovido e se destacar dos demais profissionais? Isso não valeria, gente, R$ 1.997? Se vocês fizerem uma busca rápida no processo de especialização, em alguns outros cursos, que eu fiz muitos lá no começo, não entregam tudo isso com esses professores no detalhe que vocês vão ter, sabe? É uma coisa muito exclusiva. Eu tive 2 caminhos quando eu pensei nessa imersão. Eu poderia fazer um curso mais baratinho para tentar vender para vocês o máximo possível, mas o problema com isso é que eu não ia conseguir trazer professores tão renomados, né? Professores tão especialistas nessa área e que eu entendo ser extremamente importante. Então, eu fui por outro caminho, que requer um maior investimento, mas que em contrapartida eu consigo dedicar mais energia e agregar as pessoas a vocês, profissionais, os nossos alunos, para vocês terem, de fato, resultados de verdade nesse processo de acreditação, tá? Então, quanto vale se você dominar os processos de acreditação? Pensa que não é um custo, é um investimento. Tem gente que paga mais de R$ 3.000 para fazer um curso sobre acreditação, que é super superficial, eu já fiz vários, tá? E que às vezes eu chegava no intervalo e a pessoa falava, mas quando é que eu vou aprender de fato o que eu preciso fazer? Porque eu não estou entendendo o que a pessoa está trazendo para mim. E aí vocês precisam levar em consideração que as professoras do curso, elas vivem esse ambiente todos os dias, né? Então, assim, a gente sabe o como, né? Não o que precisa fazer, a gente sabe o que e como fazer também dentro desse processo, tá?
E aí, se a gente for somar tudo, dá R$ 3.188. R$ 1.997 não é um preço justo? Eu acredito que seja um preço justo para tudo isso que a gente está trazendo aí para vocês, com essa robustez de informação, tá? Mas para hoje, para vocês que ficaram aqui, ó, a gente começou com 53 pessoas nessa aula, estamos com 34. Vocês são campeões aí. Para vocês que ficaram até o final, hoje a imersão Expert em Acreditação vai ter um investimento de R$ 997 que vocês podem parcelar em até 12 vezes de R$ 99,70. Gente, se você for no shopping, comer no McDonald's, você gasta isso aqui em um dia. E olha o quanto de conhecimento, de expertise você vai ganhar com isso, tá? Eu não recomendaria um curso que não fizesse sentido para a Fabíola enquanto profissional, tá? E eu tenho certeza que as professoras também não, porque a gente já passou os apertos em relação a não saber todos esses processos, tá? Você agora tem 3 escolhas possíveis. Esquecer tudo que eu te falei nessas últimas 1 hora e 30 minutos, quase, não fazer nada. Tentar fazer sozinho com base no que eu te trouxe, mas eu falo, vai precisar de mais coisas, você vai gastar tempo. Ou entrar agora para a imersão Experts em Acreditação e pegar todo o conteúdo mastigadinho e organizado nós nos dedicamos muito para montar essa grade de treinamentos aí para vocês, com tudo que vocês precisam saber ali dentro, tá? A grande pergunta é se a imersão der pelo menos metade do que eu estou propondo aqui, que eu estou mostrando para vocês que é possível, e dá muito mais que a metade, não vale a pena você testar? Vale, gente. É começo de ano, é janeiro, as visitas de acreditação estão pipocando nas organizações e você tem a oportunidade de se destacar nesse processo, tá? Então, tudo isso, todas essas perspectivas, o combo aí com a aula extra, tá? Extra, fora da mentoria, fora da imersão. Mapeamento de processo, educação médica profissional, cuidado centrado na pessoa, tudo isso em 4 meses de imersão vai por apenas R$ 997 e você pode parcelar isso em 12 vezes de R$ 97, tá? E o último estímulo para você que ainda está em dúvida aí nesse processo, para as pessoas que ficaram aqui até o final e que se inscrever na imersão, hoje vocês vão ganhar uma mentoria individual comigo. 3 encontros individuais, só eu e você, tá? Só eu e você, para você tirar todas as suas dúvidas em relação à qualidade, a questões de postura na visita, para você, sabe, pegar o HD da minha cabeça e conseguir extrair todas as dúvidas que você tem. Eu recebo muitas dúvidas no Instagram. Ai, mas se eu tivesse 1 hora, 2 horas com a Fabíola, o que você perguntaria? Nossa, se eu fosse a Fabíola de 20 anos atrás para sentar com essa Fabíola hoje, nossa, eu sairia de lá com um caminhão, uma cabeça deste tamanho, cheia de informação, tá? Então, é o último estímulo para você não ficar com dúvida e você ser sorteado para ter, ó, um encontro aí para me perguntar tudo que você precisar em relação aos processos de acreditação, tá? Eu vou responder para vocês agora algumas perguntas mais comuns. Eu vou interromper o compartilhamento para vocês aqui, um pouquinho, que são perguntas que as pessoas me fazem sobre a imersão. Então, cadê? Quando a imersão vai começar? A imersão vai começar no dia 2 de fevereiro. As aulas vão acontecer sempre às sextas-feiras. Elas vão começar às 20, vão até às 22. Todas as sextas-feiras tem aula. Isso é um grande diferencial das nossas últimas 2 imersões, que nós tínhamos aulas quinzenais. Agora vocês praticamente dobrou o número de aulas, entendeu? E por um investimento bem ajustado, tá? Como eu recebo acesso após a inscrição? Assim que você efetuar o pagamento, se for boleto, demora até 2 dias úteis para compensar, mas você já tem ali o acesso à plataforma com as datas programadas das aulas. Após cada aula, sobe a aula gravada, material de apoio e fica aberto também para você tirar dúvida com os professores. Quantas vezes eu posso assistir às aulas?
Infinitas. Quantas vezes você quiser. Pode pausar, pôr na velocidade 2, na velocidade meio, quantas vezes você quiser, tá? Posso assistir pelo celular? Pode, porque às vezes a gente sabe que é corrida, às vezes pega transporte público, não vou ter tempo de sentar no notebook. Você pode ir assistindo do seu celular, tá? As formas de pagamento: Pix, cartão e boleto, tá? Eu não tenho dinheiro, como é que eu faço, Fabiola? Gente, isso é uma saída no McDonald's. Eu falo isso para vocês. É investimento em conhecimento, isso não tem preço, sabe? É se transformar num profissional mais especialista, que tem um olhar sistêmico, um olhar de interface entre os processos, e é isso que o mercado busca, tá? E as áreas que serão cobertas na imersão são todas aquelas lá, são 33 perspectivas dentro, fora as aulas extras que vão estar lá, tá? Agora, nesse exato momento, a minha equipe já vai jogar no grupo e aqui no chat também o link, tá? Para que vocês consigam ter acesso aí para efetuar o investimento de vocês nessa imersão. Eu espero de todo o coração encontrar com o rostinho de vocês aí nessa imersão, que eu, enquanto profissional, se tivesse alguém que pudesse pegar nesse nível a minha mão desde o início, gente, eu não teria demorado tantos anos para formar a profissional que eu sou hoje. Eu teria, ó, acelerado há muito mais tempo que isso. Muito, muito, muito mais tempo. Sabe? Então, é uma oportunidade que eu queria que alguém tivesse disponibilizado para mim quando eu comecei. E eu não tive, tá? Eu não tive. Então, muito obrigada por vocês me acompanharem aí durante essas 1 hora e quase 40. Foi um prazer para mim conversar com todos vocês. Me sigam para quem ainda não me segue nas redes sociais. Eu sempre posto lá informações novas em relação àquilo que eu gostaria que falassem para mim, pensando em acreditação. E eu tenho certeza que daqui a 4 meses, para as pessoas que entrarem na imersão, vocês vão vir aqui contar e dar os depoimentos de vocês em relação ao quanto que você aprendeu e amadureceu nesse processo, tá? Quero agradecer muito, tá? Ó, a Regiane tá falando, eu faço parte, vale muito a pena cada centavo. Aí, a Paula, deixa eu responder agora algumas perguntas que ficaram aqui. Podemos trabalhar somente com manuais de normas e rotinas que envolvem protocolos unificados? Depende do contexto da sua organização, viu, Paula? Não tem uma receita de bolo, não. Eu sempre costumo falar que a melhor camisa é aquela que encaixa melhor para você. Por isso que é importante a gente sentar e conversar. Se na sua organização, por exemplo, vocês tiverem manuais, e aí os manuais vão trazer só as tarefas, tá? É diferente de protocolos clínicos de segurança, tá? O manual traz a atividade, o protocolo traz conduta clínica relacionada ao paciente, tá? Então são coisas que são diferentes. As aulas têm material escrito? Tem, Marlise, tem todo o material, aquele mapa que eu mostrei para vocês lá no início. Vocês vão ganhar mapas daqueles de todos os departamentos, e as aulas em PowerPoint também vão ficar disponíveis para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Que vocês tenham uma noite incrível. Muito obrigada por me acompanhar aqui nesse tempo. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, assim como eu também aprendo com vocês todos os dias, tá bom? Que vocês tenham uma noite incrível e nós nos vemos por aí, e espero ver vocês lá na imersão Experts em Acreditação, tá bom? Tchau!